Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança. Noite em que nos encontramos, ainda que online, mas nos encontramos para louvar, adorar ao nosso Deus, para orar ao Senhor, interceder, para também ouvir louvores, para que possamos estar em comunhão e diante da presença de Deus. E aí eu faço esse pedido a você que tenho feito nas lives. Curta as nossas lives, que você possa compartilhar também do link aí para que os amigos, familiares, mais gente possa ouvir da palavra de Deus. E assim essas pessoas sejam também abençoadas e a palavra de Deus vai sendo semeada em todos os lugares. Hoje o tema da noite da esperança é: aquietai-vos, fiquem em silêncio. Eu quero ler com vocês um salmo, que é o Salmo 46. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo que fica para nós, como base da nossa meditação nesta noite, é esse do verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem em silêncio e saibam que Ele é o nosso Deus. O ser humano, por natureza, ele é irrequieto, é agitado. Mas em momentos de crise, em momentos de tensão, esta inquietação aumenta. Sentimos-nos obrigados a tomar decisões, procurar soluções, a planejar estratégias. Se não sabemos o que fazer, ficamos então perdidos, desorientados, andando em círculos, procurando uma saída, uma solução, ou então falamos sem parar, mostrando todo o nosso nervosismo, toda a nossa inquietação, toda a nossa preocupação. Vivemos dias conturbados, em que os problemas crescem em todas as áreas da existência humana. Há crises por todo lado. Existe a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise espiritual. E Jesus mesmo nos advertiu que nos últimos dias as coisas não seriam fáceis. E diante desse estado de coisas, a tendência é a gente ficar ansioso, é ficar ansiosa, nervoso, correndo de um lado para o outro, tentando achar uma solução. Mas qual é a instrução de Deus para esse momento? A instrução de Deus para a nossa vida, para a dinâmica da nossa vida, para uma sociedade conturbada, uma sociedade em crise. Ao invés de exigir esforço, ao invés de exigir ativismo da nossa parte, Deus ordena para nós: fiquem quietos. Fiquem em silêncio. Ao invés de nos chamar para a batalha, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Ao invés de pedir que todas as sirenes de emergência sejam ligadas, Ele pede que a gente se retire a um lugar silencioso, sem barulho, sem agitação, e se coloque na sua presença em oração e adoração. Falar em silêncio nos dias de hoje é quase impossível. A nossa sociedade é uma sociedade barulhenta. As igrejas também acompanham muito disso. Há muito tempo atrás, aqui mesmo na Vila Carrão, na IPI da Vila, tinha plaquinhas aqui nas paredes dizendo silêncio e oração. Hoje parece uma ofensa isso, um absurdo. Poucos conseguem ficar em silêncio, até mesmo nos momentos de oração silenciosa. O silêncio nos incomoda. Não pode ficar muito tempo em silêncio e oração, que as pessoas ficam incomodadas com tudo isso e começam a se mexer, começam a pigarrear, porque o silêncio incomoda. Muitos querem tocar uma música naquele momento, porque não querem que o silêncio tome conta. Portanto, o silêncio nos incomoda, mas é justamente isso que Deus pede a nós. Aquietai-vos, fiquem em silêncio. E sabem por quê? Porque nós não somos empregados de Deus, mas somos filhos em comunhão. Precisamos entender que Deus não nos criou para sermos escravos ou empregados, servos que executem as suas ordens. Para isso Ele tem miríades de anjos que fazem muito melhor do que nós. O propósito de Deus para nós é que administremos e executemos os seus planos na terra, mas em comunhão com Ele, caminhando junto dEle e aprendendo com Ele. Portanto, a função primordial e prioritária do ser humano, antes de fazer qualquer coisa, é ouvir, depois fazer. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós erramos muito porque deixamos de ouvir. E quando não ouvimos, fazemos aquilo que achamos que é certo, que é correto. E em muitos momentos, ou quem sabe na maioria das vezes, nós erramos. Deus nos criou para Ele, para a sua glória. Deus não nos criou para que a gente entrasse no ativismo tentando agradar a Deus com as nossas obras. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E esse versículo se reporta ao contexto de confiança. O salmista começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Se Deus é isso, então fiquemos em silêncio diante do Senhor, confiando que Ele está no controle. Se cremos que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, não precisamos ficar agitados ou ficar apavorados, mas confiar e ficar em silêncio, aguardando a salvação de Deus. Esse mesmo versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: parem de lutar, parem de correr e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Ou seja, Ele está no controle de tudo, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente fique em dúvida, ainda que a gente fique entristecido, ainda que a gente chore, Ele está no controle de tudo. Lá em Lamentações 3,26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Segundo, o ser humano não gosta de ouvir. O grande problema de Deus com o ser humano é que não queremos ouvir. Temos muita pressa para fazer, muita pressa para agir, que nos falta aí a paciência para ouvir, porque para ouvir exige de nós paciência, exige de nós que paremos tudo, para que possamos ouvir e ouvir aquilo que Deus está falando. Parecemos muitas vezes o povo de Israel, que não ouvia o que Deus falava, e por isso se dava mal. É só você ler ali o relato de Reis, o relato de Crônicas,
você vai perceber o quanto o povo se desviava de Deus, porque não ouvia a voz de Deus. Lá em Isaías 48:18 diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Ou então agimos como Marta diante da presença de Jesus, em vez de preferir a melhor parte, como Maria escolheu, de sentar-se aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos de Jesus, ela preferiu então correr para preparar as coisas, e olha que eram coisas boas, ela estava preparando a comida para Jesus, queria fazer o melhor para Jesus. No entanto, Jesus a repreende, dizendo que Maria escolheu a melhor parte, que é ficar em silêncio e ouvir o que Deus está falando. É por isso que as cartas do Apocalipse terminam sempre com essa exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aliás, é isso que tem faltado muito à igreja de Jesus nos dias de hoje. Estamos tão preocupados em ouvir a nossa própria consciência que esquecemos de ouvir a voz de Deus. Ou então fazemos muito barulho justamente para não ouvir aquilo que Deus está falando, porque ouvir o que Deus está falando exige de nós obediência. Ouvir a voz de Deus implica em renúncia, ouvir a voz de Deus implica em humildade. Mas a palavra de Deus diz: o Senhor está no seu santo templo. Está lá em Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra. O profeta Abacuque, nesse versículo, faz o contraste com os ídolos e Deus Todo-Poderoso. Em Abacuque 2,19 diz: ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, ele não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. Em seguida, ele diz: mas o Senhor, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, diante do Deus vivo, fique em silêncio para ouvir a sua voz, fique em silêncio para ouvir os seus ensinamentos, fique em silêncio para ouvir a sua orientação, fique em silêncio para receber o conforto e o consolo de Deus. O contexto de Abacuque é de juízo de Deus sobre Israel e outras nações, e diante do juízo de Deus, temos que nos calar e aguardar em silêncio. Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Quando Deus fala, tudo deve parar, ficar em silêncio e com humildade aprendermos da sua palavra. Mas o Senhor está no seu santo templo, diz o profeta Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra, todos nós. E por último, por que o ser humano não gosta de ouvir? Por que o ser humano tem tanta dificuldade de ouvir Deus falar? Existem vários motivos, mas queremos falar apenas de 3 que consideramos os principais. Primeiro, autoconfiança. O ser humano confia tanto em si mesmo que não sente a necessidade de ouvir a orientação de Deus. Muitas vezes oramos pedindo a vontade de Deus, mas no fundo queremos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Acreditamos sempre na nossa capacidade de fazer, que nos esquecemos de Deus. Somos orgulhosos demais para ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque na maioria das vezes ela vem de encontro, não é ao encontro, mas de encontro àquilo que nós queremos, àquilo que temos vontade. O crente é tão pretensioso que chega muitas vezes a exigir de Deus. Alguns ameaçam Deus.
Acham que servir a Deus é um favor que estamos fazendo para Deus e não um privilégio de servirmos ao Senhor. No fundo, o que queremos é que Deus nos abençoe e nos faça prosperar em nossos projetos, mas não queremos ouvir a sua voz, não queremos que Deus nos oriente. Segundo, que o ser humano tem dificuldade de ouvir por causa do comodismo. Muitos preferem não ouvir a Deus por medo de se comprometerem, porque toda vez que Deus fala, nós trememos, porque implica em praticar e viver a sua palavra. Ninguém consegue ficar passivo diante da voz de Deus. Ela nos incomoda, mexe conosco, nos impulsiona e nos faz fazer a vontade dEle. É o medo da responsabilidade. E todos nós sabemos que fazer a vontade de Deus pode implicar em deixarmos de fazer muitas coisas que não agradam ao Senhor, mas que agradam a nós. Mas se ouvirmos a Deus, nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus realmente deseja. Terceiro, muitos não querem ouvir por medo, porque a voz de Deus revela quem realmente nós somos, revela os nossos pecados, revela os nossos desejos, revela as nossas taras, revela as nossas paixões, as nossas verdadeiras intenções. Diante da voz de Deus nos encontramos desnudos, porque estamos diante de um Deus que nos conhece profundamente. O salmista, no Salmo 139, diz que esse conhecimento de Deus é maravilhoso demais. É tão maravilhoso que ele não podia suportar. Se tem algo que nos apavora, é saber que existe alguém que nos conhece profundamente, que sabe tudo que passa na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração. Isso nos apavora. Aquilo que está escondido às 7 chaves, que a gente não mostra para ninguém, não mostra nem para o esposo, nem para a esposa, está lá guardadinho. E diante de Deus, nada fica oculto, nada fica escondido, porque Ele sabe tudo. Daí o medo de ouvir a voz de Deus. E o texto de Zacarias 2,13 diz assim: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. E o contexto de Zacarias é de livramento, de salvação, de esperança, de reconstrução do templo. O templo havia sido destruído e Zacarias é daqueles que voltam da Babilônia para ajudar, para liderar aí na reconstrução do templo. Deus estava prometendo essa restauração para Jerusalém. Queria a restauração do povo, restauração do culto. Esse mesmo versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que todos se calem diante da presença de Deus, o Senhor, pois Ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Ou seja, Deus estaria junto deles nessa reconstrução. Era para eles confiarem, para eles realmente colocarem na mão de Deus o seu destino, colocar na mão de Deus a sua vida, colocar na mão de Deus os seus sonhos, os seus desejos. Por isso, irmãos e irmãs, de nada adianta a agitação, a nossa preocupação, a ansiedade. Eu sei que a gente é humano, isso passa, isso acontece conosco normalmente, mas é diante desses momentos que Deus está falando conosco e Deus está dizendo: aquiete-se, fique em silêncio, ouçam a minha voz, diz o Senhor. O nosso mundo está precisando muito ouvir a voz de Deus. A igreja do Senhor Jesus está precisando muito ouvir a voz de Jesus. Precisamos ter momentos de quietude, momentos de silêncio, de meditação, para ouvirmos a voz de Deus. E para isso é necessário perder ou abandonar essa autoconfiança. A autoconfiança é bom para muitas coisas, mas diante daquilo que Deus quer nos ensinar, nós temos que abandoná-la e passarmos a depender da vontade soberana, maravilhosa e verdadeira de Deus. Precisamos deixar Deus acabar com o nosso comodismo
e arregaçarmos as nossas mangas para servir ao Senhor. Precisamos perder o medo de ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar conosco, de tudo aquilo que nós somos, para que possamos, diante da voz de Deus, tratarmos diante do Senhor falhas, tratarmos diante do Senhor coisas que temos dentro de nós, deformações na nossa alma, para que possamos viver em comunhão com Ele, fazendo a sua vontade, vivendo uma vida de santidade. Quando Arsênio, o educador romano que trocou posição social, trocou riqueza pela solidão do deserto egípcio, ele orou: Senhor, guia-me pelo caminho da salvação. Esse era o desejo do seu coração, e ele orava: Senhor. Ele se isolou no deserto, porque a igreja havia se corrompido. Estamos falando da Idade Média. E ele ora: Senhor, guia-me no caminho da salvação. E ele ouve uma voz dizendo: fique em silêncio. Fique em silêncio. Se você que está me ouvindo hoje, você está aí agitado, está com o coração atribulado, o coração apertado, diante de acontecimentos, diante de circunstâncias, de decisões que tem a tomar, a palavra de Deus para você hoje, nesta noite: fique em silêncio e aguarde a salvação de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe sempre. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, e chegamos diante do Senhor com as nossas palavras. Mas a Tua palavra nos orienta a ficar em silêncio diante do Senhor. Por isso queremos chegar diante do Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com tudo aquilo que está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre as nossas vidas, para que possamos ficar em silêncio e ouvir a Tua voz. Para que possamos ouvir a Tua voz, que venha trazer todo conforto e todo consolo ao coração atribulado, ao coração enlutado, ao coração machucado, ao coração enfermo. Ouvir a Tua voz, ó Pai, que venha trazer para nós, ó Pai, toda a força necessária para enfrentarmos as lutas e as dificuldades da vida. Que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, que venha trazer toda orientação e toda direção para a decisão que temos que tomar, para os caminhos que devemos seguir. Por isso, Pai, que cada vida que nesta noite, e que aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, possam se colocar diante da Tua presença e possam se calar e ouvir a Tua voz. A Tua voz que diz: eu sou o Teu rochedo, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Eu sou aquele que te guia pelo caminho correto. Eu sou aquele que estou com você quando você passa pelos vales de sombra e de morte. Pai, fala conosco sempre, fala a cada coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice, he wraps himself in light, and darkness tries to hide, it trembles at his voice.
largar. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se forma em mim, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver